Boa noite a todos. Hoje nós estamos fazendo essa live, o centro voltando aqui, graças a Deus. Nesse momento eu estou com máscara, vou tirar a máscara para o som ficar um pouquinho melhor, mas todos nós aqui estamos usando máscara. Eu recomendo que todos aqueles que saírem de casa, todos aqueles que forem para algum lugar, que usem a máscara. Eu sei que eu sou mais bonito sem máscara, não tem problema nenhum nisso, né? Mas estamos aqui, graças a Deus. Então vamos fazer essa prece de abertura. Hoje minha mãezinha está lá em Mogi, tenho certeza que está assistindo a gente. A todas as pessoas que estão do outro lado da internet, estão nos assistindo, vamos agradecer e vamos pedir às correntes passistas que possam ir na casa de todos, auxiliar e amparar a todos nós. Neste momento, vamos dirigindo a nossa palavra a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, para que Ele possa nos orientar nesta noite, para que Ele possa adentrar as nossas casas, para que Ele possa fluidificar a nossa água, a nossa vida, ajudar os nossos familiares. Vamos orando por essas pessoas, Senhor, que se encontram doentes no Brasil, não só de Covid, mas de todas as doenças, tantas e tantas doenças que temos, aos acidentados. Vamos pedindo que eles possam receber o auxílio divino, a caridade divina destes irmãos espirituais, e que este trabalho desta noite, que esta pequena oração que vamos fazer, possa fluidificar e amparar a todos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como também nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que tenham nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos, Senhor, de todo mal e de toda perturbação, seja ela espiritual e material, que assim seja. Que Deus possa nos abençoar e possa fazer com que esta noite seja uma noite feliz, abençoada, e que esses trabalhos sejam trabalhos bondosos e caridosos a todos nós. Bem, nós estamos voltando, né, no centro. Por enquanto vai ser dessa forma as apresentações, vai ser via live, vamos fazer esta apresentação assim. E hoje eu venho falar da fé, né? A fé que tanto nos envolve, que é tão importante nesta época, né? Uma fé que há de nos salvar, de retirar todo o mal, de retirar toda a perturbação que há nas nossas vidas, né? E eu venho falar da fé justamente porque nós estamos passando por uma época muito difícil. Essa época que estamos passando é uma época em que nós estamos conhecendo muitas pessoas que pegaram esse coronavírus, né? A doença mais falada. Hoje nós estamos com um pouquinho mais de 2 milhões de pessoas no Brasil que adquiriram essa doença, né? Isso, pessoas que foram diagnosticadas, né? Mas eles imaginam que é bem mais do que isso. E a fé, neste momento, ela faz parte da nossa vida, porque se não tivermos essa fé, né, que irá nos dirigir, a coisa acaba sendo pior. E pensando na fé, eu peguei algumas partes aqui do Evangelho, da Bíblia, né? E que contam bem. Na Bíblia, se a gente parar e analisar, ela tem vários tópicos em que Jesus, né, tanto Marcos como Mateus, como João, eles falam que Jesus tinha muita fé, né? E a fé dele era tanta que, imaginem, né, Jesus, ele falava que ele era filho de Deus. Ele tinha fé naquilo que ele falava, ele sabia que era aquilo que ele falava. Chico Xavier, por exemplo, ele tinha o espírito que o acompanhava, que ele tinha fé naquele espírito, né? E ele tinha tanta fé que aquele espírito às vezes falava e ele fazia, né? A fé é acreditar no próximo. Então temos aqui uma parte da Bíblia onde Jesus fala assim: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto,
Por que que ele falava isso? Porque naquele tempo os guardas eles iam atrás de Jesus, né? Eles não gostavam de Jesus, né? E o centurião naquele tempo eram os guardas da época, né? E aí Jesus disse assim, ele falou: Jesus, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizendo apenas uma palavra, o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e como soldado sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vá, e o outro, venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça, e isso se fará. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tanta fé. E digo a muitos virão do Oriente e do Ocidente, e sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choros e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora o servo foi curado. Jesus, olha que interessante, né, essa passagem. O centurião, ele falou para Jesus, falou: olha, Senhor, o Senhor não precisa ir lá em casa, né? Porque o Senhor pode fazer a cura daqui, ou seja, podia curar ele de longe. Então Jesus perguntou para ele o seguinte, falou: você tem fé nisso, que eu faça dessa forma? Você acha que eu consigo ser curado lá na sua casa? E ele falou assim: não, como eu faço aqui, né? Com os meus soldados, que eles vêm e me obedecem, se eu mando eles vão, o Senhor também pode mandar e ele será curado na minha casa. Jesus falou: bom, se você tem fé nisso, eu vou fazer. E fez, e ele foi curado. Você vê que às vezes a fé, ela consegue transformar as coisas, né? Ela consegue mudar as coisas. Hoje nós passamos por uma década muito difícil, e que poucos de nós temos fé, poucos de nós dividimos com Jesus, né, esse nosso fardo, né? Tem uma parte no Evangelho, eu faço Evangelho em casa, e nessa semana a gente acabou lendo o Evangelho, eu não consegui achar a folha que se trata assim, mas que falava que a gente, dividindo o nosso fardo, né, com Jesus Cristo, com Deus, ele conseguia carregar, né? Ele ajudava-nos a carregar esse fardo. E isso tudo faz parte da nossa fé. Se a gente conseguir acreditar que uma coisa vai acontecer e vai melhorar, essa coisa vai melhorar. Mas quando eu falo fé, não é aquela fé cega, né? Eu vi no começo dessa pandemia algumas pessoas que falavam assim: eu não pego isso, eu tenho fé em Deus, né? Deus não vai deixar eu pegar isso. Deus não vai deixar mesmo, gente. Mas a gente tem que ter uma fé dirigida, né? Se a gente subir do alto de uma montanha e falar assim: ó, eu vou pular daqui, Deus vai me amparar lá embaixo, não vai dar, né? Porque é uma coisa que é impossível, é uma coisa que assim, por mais que você faça isso, você vai se machucar. De repente não morre, né? Mas pode se machucar. E assim, e aí Jesus continua, né, na Bíblia, falando algumas coisas. E aí ele fala do paralítico, né? Ele fala assim: alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estarão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo: este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse: por que vocês pensam maldosamente no seu coração? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-se e anda? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar os pecados. Disse ao paralítico: levanta-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Olha, gente, todos esses... eu li bastante parábolas assim da Bíblia, e a maioria delas, Jesus, ele sempre fala assim: ó, eu não te curei, quem te curou foi tua fé.
E se a gente pensar, a fé é uma coisa que ela é inerente, né? Ela está dentro da gente. Basta a gente usar essa fé. Eu vejo algumas pessoas que fazem uma troca. Elas acabam fazendo uma troca. Ela fala assim, ó, faz isso para mim, Nossa Senhora Aparecida principalmente, né? Faz isso para mim que eu te pago de forma X, né? Ou andando de joelhos lá naquela ponte. Quem já foi na Aparecida sabe o tamanho daquela ponte, né? Então é assim, o que te curou ali foi tua fé. E você está trocando a tua fé de repente para, né, andar de joelhos na passarela. E aí a gente pergunta, né? Será que essa troca é justa? Será que Deus, né, Jesus, quando ele fazia ele curava as pessoas pela fé, ele pedia alguma troca nisso? Né? A única vez que acho que Jesus pediu foi para os cegos lá, né, de Jericó, se eu não me engano, que ele pediu, falou, ó, vocês estão curados, mas vão daqui e não precisa falar, só que eles falaram para todo mundo, né? Então é assim, a fé ela é sempre, ela está sempre inerente, né? Ela está sempre dentro da gente. A gente precisa crer, a gente precisa acreditar que aquela coisa vai acontecer. E a fé, gente, quando a gente fala de fé, e quando eu falo de fé, eu principalmente uso muito isso, a gente usa a nossa cabeça, e a gente coloca uma coisa na mente e essa coisa a gente tenta buscar. Por exemplo, eu quero arrumar um novo trabalho, né? Quando eu pensar que eu preciso arrumar um novo trabalho de forma convincente, que aquilo estiver mesmo dentro da minha mente, aquilo se transformou numa fé. Numa fé o quê? Numa fé que eu vou arrumar um novo trabalho. E se eu sair pensando positivamente nisso, essa coisa vai se realizar. Essa coisa vai acontecer. Quando a gente quer, essa coisa se realiza. Se a gente pensar, por exemplo, olha, eu de certa forma tenho algum tipo de doença, que essa doença vai ser curada de alguma forma. Os espíritos estão ali para nos ajudar, lógico. Algumas doenças são impossíveis de ser curadas, né? Eu acho, no meu entender. Mas para Deus nada é impossível, não é isso que acontece? Então a pessoa, por exemplo, a gente vê na Bíblia que Jesus ele fazia paralíticos andar, né? Fazia cegos enxergar, fez Lázaro voltar à vida, né? Você vê que coisa, mas isso é Jesus, né, gente? A gente não... Lógico que a gente não vai ter essa competência, né? Mas assim, a fé, ela tem que estar a todo momento na nossa vida. E nós conseguimos essa fé quando a gente começa a aceitar Jesus na nossa vida. Jesus, quando Ele entra na nossa vida e que a gente começa a dividir com Ele os nossos problemas, as nossas necessidades. Tem gente que divide o problema com o vizinho, né? Com o amigo. Tem gente que divide o problema com o psicólogo. Eu vou falar para o meu psicólogo ali, eu estou com esse problema X. E é bom isso também, né? Porque ele está dividindo o problema com outra pessoa. Mas por que a gente não divide esse problema com Jesus? Por que a gente não divide esse problema com Deus? Né? Porque todos nós temos problema. Mas aí se a gente parar, olhar ali na nossa oração, vou dividir agora esse problema aqui. Olha, Senhor, eu estou com um problema X com fulano de tal, não me deixa em paz. Né? E naquele momento eu aprendi outra coisa. Naquele momento, se a gente fizer uma oração para os nossos inimigos, a gente está dividindo o problema e está ajudando ainda fazendo uma oração. Esse inimigo nunca mais vai ver a cara da gente. Ele nunca mais vai ser inimigo da gente. Por quê? Porque Deus não vai deixar o nosso caminho ser atravessado por ele. Entendeu? Então, essa fé que a gente precisa neste momento, eu acompanhei os noticiários e tem muita família se separando, tem muito casal brigando ultimamente, a quantidade de crime contra a mulher aumentou, né? Porque os homens estão mais em casas e os homens são agressivos, né? Normalmente, tem mulher agressiva também, viu? Mas normalmente os homens são agressivos, né? E assim, essas pessoas, será que eles têm fé em Deus? Será que eles acreditam em Jesus? Porque quando a gente fala em fé, a gente tem que acreditar em alguma coisa,
Eu acredito que Jesus vai me ajudar. Eu acredito que eu tenho que ser uma pessoa boa. Eu acredito que eu tenho que fazer algo de bem para alguém. Porque senão não tem lógica, né? Qual a lógica de você viver num mundo que você não ajuda ninguém, você só pensa em você? Você não ajuda teu filho, você não ajuda tua mulher. Qual a lógica de você estar dentro de casa, de repente, e causar um dano a outra pessoa, ao teu vizinho, ou você brigar com a tua esposa? Qual a lógica disso tudo? Não existe lógica. E aí Jesus continua, né? A gente vê em Mateus lá 17, que Jesus fala assim, ó, ele estava falando lá, né, com os apóstolos dele, e aí pergunta assim: por que a fé que vocês têm é pequena? Eu asseguro que vocês, se tiverem fé do tamanho do grão de uma mostarda, poderão dizer ao monte: vá daqui para ali, e ele se fará. Olha que interessante quando Jesus fala isso em Mateus 17. Ele fala, ó, se você tiver a fé, um pouquinho que você tiver de fé, se você falar assim, ó, montanha, sai daqui, vai para ali, isso vai acontecer. Essa montanha ela vai sair dali e vai para lá. Como assim, né? Jesus, lógico que ele falava de forma alegórica, né? Mas ele falava assim, ó, o que você quiser transformar com a tua fé, você vai conseguir. Você vai conseguir transformar o que você quiser com a tua fé. Você vai conseguir mover uma montanha, né? Quando ele dizia isso, ele falava assim, a coisa mais difícil que tem na tua vida, o que tiver mais difícil na tua vida, se você quiser com a tua fé, você vai conseguir remover, você vai conseguir ajudar. E nós todos aqui da Casa Espírita acreditamos que a fé é muito importante. Não só da Casa Espírita, como eu acho que a maioria das religiões, dos templos, dos centros, das igrejas, né, acreditam que a fé é uma coisa importante. E pensando nisso, eu vou contar uma história aqui que eu vi na internet. Ainda faltam 10 minutinhos, né? Eu vou contar uma história aqui que eu vi na internet e a gente vai fazer um pequeno pensamento sobre isso. Tinha uma pessoa que vinha ao centro, sempre vinha ao centro, e um dia ele disse ao dirigente da Casa Espírita: olha, eu não vou vir mais nessa Casa Espírita aqui não. E o dirigente, olhando para ele, falou assim: ué, mas por qual motivo que você não vai vir, né? Aí ele falou: eu estou vendo muitas coisas erradas aqui dentro. E o dirigente olhou para ele novamente, assustado, lógico, né? Tudo bem, mas qual o motivo, né, que você não vai vir? E aí ele começou a falar o motivo dele. Ele falou: ó, enquanto o palestrante estava dando palestra, tinha um mexendo no celular, tinha outro conversando, outro estava falando da vida alheia, o médico que participava da casa lá, que ia dar o passe, estava com a camiseta toda amarrotada, a calça não estava bem limpa, tá? Fora outras coisas que eu vejo na Casa Espírita aí, por isso eu não vou vir mais. Eu acho que tem muita coisa errada. O diretor da Casa Espírita olhou para o rapaz, né, e falou: tudo bem, você está certo, concordo com você, concordo com tudo isso que você disse. Só que eu vou só pedir um favor para você. Como nós estamos no centro espírita, antes de você sair da casa, você pode fazer um favor para mim? Aí ele falou: o quê? Ele falou: enquanto você estava me falando, eu estava enchendo esse copo de água aqui, você está vendo? Ele falou: estou vendo. Ele falou: ó, pega esse copo de água, eu gostaria que você desse 3 voltas na Casa Espírita, mas eu não quero que você deixe cair uma gota desse copo de água. Ele falou: mas está tendo a palestra. Ele falou: não tem problema, está tendo a palestra. Eu gostaria que você pegasse esse copo e desse a volta, não tem problema. É por isso mesmo, enquanto está tendo a palestra, a água está sendo benzida. Ele falou: tudo bem. Aí ele catou aquele copo, né, deu uma volta, deu 2, deu 3 voltas. Quando acabou de dar as 3 voltas, entregou o copo para o dirigente e disse assim, bom, tá feito, tá aqui o seu copo de água, não caiu nenhuma gotinha, viu? E aí o diretor da Casa Espírita, né, nesse momento, que ele recebeu o copo de água, e ele dizendo que não tinha deixado cair nenhuma gota, o diretor, feliz da vida, olhou para ele e perguntou:
enquanto você dava as voltas com o copo de água que você não deixou cair nenhuma gota, você viu alguém falar mal? Aí ele falou, não. Você viu alguém com a roupa amarrotada? Ele falou, não. Você viu alguém falando da vida de alguém? Ele falou, não. Você viu alguém falando no celular, ou olhando para o lado, ou xingando? Ele falou, não. Aí o diretor da casa espírita olhou para ele e falou, sabe por que você não viu? Ele falou, não sei. Ele falou, porque você estava focado no copo. Naquele momento você estava olhando para o copo para que não caísse nem um pouco de água. E a mesma coisa acontece. Enquanto você não estiver focado em Jesus ou na palestra que está sendo feita, se você estiver focado ali, jamais você vai ver os erros dos outros, né? Agora, se você quiser sair do centro, não tem problema nenhum. Mas você, enquanto olhar para a palestra ou vier para o centro pensando em Jesus, jamais, né, você verá os erros dos outros. E aí concluiu, né, a história da internet. Quem sai de um centro, ou de uma igreja, ou de qualquer lugar que vá, né, porque vê os erros dos outros, ou mesmo os dirigentes da casa, nunca entrou ali para buscar Jesus. Não é o orador que te dá a força. Não é ele que leva a Jesus, mas sim a tua fé, a tua vontade de aprender coisas novas. O orador, ou o passista, ou o dirigente da casa tem defeitos, como qualquer outra pessoa. E justamente ele vai ali na casa para tentar arrumar os seus defeitos. Então nunca abandone qualquer lugar que fale sobre Jesus com o argumento de que tudo ali é errado. Pois se você vê os erros nas pessoas, é porque não foi procurar a Jesus, mas sim os seres humanos. Eu achei esse texto muito interessante, porque eu já ouvi isso de muitas pessoas, né? Falar, não vou mais ali não vou mais ali por causa disso ou daquilo, né? E aí eu entendi que quando a gente vai num local, independente de qual local seja, se esse local for um local que fala de Jesus, né? E nós gostamos de Jesus, quem gosta do cristianismo, é um local bom, né? Sempre será um local bom. De pequenas coisas nós podemos tirar coisas grandes, né? E se a gente conseguir entrar naquele local, ouvir o que os oradores têm para falar, se a gente puder pegar um livro na casa espírita, né? Nós hoje estamos em casa, muita gente está em casa, né? Por que não lê um livro espírita? Na internet tem vários, né? Tem alguns romances, tem histórias, para quem não quer ler o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem não quiser ler o Livro dos Espíritos, para quem não quiser ler o Livro dos Médiuns, lê lá uma história, né, espírita, né? Pega algum dos livros espíritas de Chico Xavier, que tantos existem na internet, dá uma lida, começa a estudar um pouco o Espiritismo, entender o que é o Espiritismo, né? E saber como é que a gente pode usar a fé ao nosso favor. A fé sempre vai estar ao nosso favor, basta que nós tenhamos ela dentro de nós. Essa fé que nos ajuda, nos auxilia a todo momento, né? Que vai ajudar a cada um de vocês. E importante, né? Outro dia, um membro da casa, que é a Cristina, falou que sonhou, né? Que no mundo espiritual nós temos hospitais, né? Que esses hospitais, por causa da pandemia, eles estão cheios, né? Eles estão superlotados também, né? De espíritos que foram para o outro lado, inerentes a essa doença. Então, assim, ela sonhou que nós devíamos fazer oração por essas pessoas que foram, né? Então, a oração também é um jeito de ter fé, né? É uma forma da gente transmitir o pouquinho de fé que a gente tem para aquelas pessoas que estão lá do outro lado, para aquelas almas, para aqueles espíritos, né, que lá do outro lado estão. Então, a partir de hoje, se vocês puderem, né, depois daquele dia que eu ouvi isso, eu comecei a fazer, sempre quando eu vou orar à noite, né, e eu peço por essas pessoas, para fortalecer esses hospitais, fortalecer aqueles espíritos que ali estão, e fortalecer todos que estão aqui também na Terra, né, sofrendo com essa doença, que é uma coisa crítica, né, é uma coisa diferente para a gente, né, mas assim, enquanto o ser humano não aprender,
Enquanto o ser humano ele não entrar na palavra de Jesus, essa doença é só um começo. Vão vir outras, e outras, e outras, né? Porque isso é um recado das coisas que a gente está fazendo no mundo. Nós estamos fazendo um monte de coisa no mundo e agora está vindo um recado para a gente, né? Está vindo para a gente o retorno, né? O que a gente plantou, a gente está colhendo, né? Você vê que em meio a essa pandemia, em meio a esse monte de coisa, você vê que tem político aí que está pegando dinheiro, né, de respirador, pagou não sei quantos mil em respirador aí, né? Acho que foi 40 milhões lá, que foi tudo levado, né? Você vê, acharam 30 milhões na casa de... Bom, então, você vê que enquanto a gente não mudar, vai ficar difícil, né? Então, acho que a nossa fé começa de pequenas atitudes. Vamos mudando um pouquinho, vamos arrumando, vamos tentando ajeitar a coisa do lado, vamos tentar fazer amizade de novo com aquelas pessoas que perdemos, né? Vamos nos conciliar com aquelas pessoas que fomos inimigos e vamos tentar se unir de novo, né? Porque é isso que é o caminho do mundo, não tem jeito, né? Além da fé, nós temos que ter o amor. Se a gente tiver o amor, se a gente conseguir transformar um pouquinho da nossa fé, né? E na oração, jogar esse pouquinho de fé para o outro, né? Fazendo uma oração para aquele que está necessitado, fazendo uma oração para aquele irmão que se perdeu na vida, né? Que está no mundo das drogas, no mundo do álcool, que virou criminoso. Se a gente puder fazer isso um pouquinho, a nossa fé, como Jesus fez lá, falou, você tem fé nisso? Então isso vai mudar. Como Jesus falou lá, né? Com o guerreiro lá, falou assim, olha, eu tenho centurião, né? Como ele falou, você tem fé nisso, que eu vou fazer isso, então eu vou fazer, né? Então é assim, se a gente conseguir jogar um pouquinho da nossa fé nesses irmãos que estão necessitados, eu acredito que esse mundo vai ser bem melhor. E ele não vai ser bem melhor só para aquelas pessoas, ele vai ser melhor para a gente. Porque isso vai transformar o nosso eu, né? Vai transformar o nosso interior. Porque quando a gente vê que a gente consegue fazer uma coisa boa com o nosso pouquinho de fé, que a gente tem pouca fé, né? Se a gente tivesse muita fé, né? Do tamanho do grão de uma mostarda, a gente falava com a montanha, né? Vai daqui para ali, né? Era a fé que Jesus tinha, Jesus fazia as pessoas andarem, né? Fazia cego enxergar, por quê? Porque a fé dele era grande, enorme, né? Chico Xavier tinha uma fé enorme, ele conseguia trazer a palavra das pessoas que morreram, né? Para confortar a família. Isso é fé, gente, né? E todos nós temos capacidade de ter essa fé. Bom, para encerrar então essa nossa live de hoje, vamos agradecendo o Centro Espírita. A Cristina vai fazer a prece, uma prece de final, né, de fechamento. O nosso Centro Espírita, só relembrando, vai continuar fazendo essas lives todos os domingos, né? Cada domingo vai ter um médium nessa casa. Eu fui escolhido hoje como primeiro médium, né? A gente fica meio nervoso depois de um tempo voltando, 5 meses, acho, né? Faz um tempo que a gente não faz alguma coisa, mas estamos voltando hoje aqui. A Cristina vai fazer o encerramento. E nós estamos na Avenida das Monções, número 279. Agradecemos a todos que nos assistam por enquanto. Em breve nós começaremos a fazer novamente o atendimento, se Deus quiser. Mas vamos avisando vocês. Ainda bem que eu não vou sair lá, porque eu sou muito baixinho, então eu fiquei fora. Bom, boa noite a todos vocês. Hoje nós estivemos, né, aqui com o nosso companheiro Paulo. A gente agradece muito pela presença dele hoje. E assim, companheiros, nós vamos encerrando, né, mais um bate-papo nosso aos domingos, agradecendo ao nosso Pai Maior. Gostaria que todos vocês fechassem os seus olhos e enviassem seus pensamentos até o nosso Pai Maior. Que neste momento, Pai, possamos ser todos envolvidos, que os nossos lares sejam repletos de paz, harmonia, compreensão e tolerância um para com os outros. E companheiros espirituais, que vocês possam nos dar o prazer da visita de vocês em nossos lares
envolvendo a cada um que está lá, presente hoje, com muito amor e com muito carinho. E agradecemos a presença de todos vocês, que sempre está conosco aos domingos, que nesta tarde todos vocês possam receber a brisa suave e o reconforto do nosso Pai Maior. E para encerrarmos a nosso bate-papo da tarde, vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais aos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis, ó Pai, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus, graças ao nosso Mestre Jesus. E assim nós nos despedimos neste domingo. Uma boa noite a todos vocês e obrigado pela presença.